sobre o pronunciamento patético do senador Flávio Bolsonaro, que disse que recebeu só dinheiro privado. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público. Gente, nenhum centavo que saia do bolso de Daniel Vorcaro é privado. 100% do patrimônio de Daniel Vorcaro é roubado. Ele veio falar, não, conheci em 2024, quando ninguém sabia que o Vorcaro era ladrão. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O áudio e a mensagem foi em 2025, pouco tempo antes do Vorcaro ser preso. Todo mundo, um dia antes, todo mundo já sabia que era bandido. Ainda mais ele que não é nenhum menino. Perfeito, vamos voltar então a Brasília. Agora sim, Bruno Pinheiro está nos ouvindo. Bruno, que está ao lado do deputado federal Kim Kataguiri. Bruno, agora sim, pode conversar com o deputado. A gente quer ouvir quais são as primeiras medidas que o Missão vai tomar em relação a esses áudios revelados. Boa tarde, meu amigo. As reações são diversas. Antes de chamar o deputado Kim, eu estava agora numa comissão aqui na Câmara dos Deputados, de olho ali em algumas coisas, movimentações. A gente vê que a oposição ainda não recebeu uma orientação de como vai reagir a esse áudio divulgado que é associado a Flávio Bolsonaro. Conversei com outro nome da oposição que disse, olha, esquece, tem que ser doa a quem doer, temos que investigar, mas ainda não se fala como isso vai acontecer, se vai acelerar a investigação do Banco Master ou se Flávio vai ter que dar explicações. Ao meu lado, deputado Kim Kataguiri, quais as consequências que o senhor aguarda ou que pelo menos o senhor vai agir aqui dentro do Congresso em relação a Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro nós ingressamos com uma representação no Conselho de Ética por meio do Partido Missão para a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. Assim, nós, Partido Missão, inclusive nas manifestações que nós organizamos no Movimento Brasil Livre, já falávamos há muito tempo, desde a nossa primeira manifestação, tanto sobre Ciro Nogueira, sobre Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro. Todos aqui em Brasília sabem dos bastidores das relações próximas que Daniel Vorcaro tinha com estes dois senadores, e agora as mensagens deixam isso escancarado para o público, sem nenhuma sombra de dúvida. Ninguém aqui é menino, todo mundo sabe que um empresário, entre aspas, como Daniel Vorcaro, não doa 61 milhões de reais para a produção de um filme porque ele é caridoso, porque ele é idealista, porque ele acredita numa causa, né? Mesmo porque a causa de Daniel Vorcaro sempre foi o dinheiro, da mesma maneira como ele se envolveu e tinha relações próximas com o PT da Bahia, né? Para se envolver nos seus escândalos de corrupção por meio do Augusto Lima, da compra do Credit Cesta e do histórico que nós conhecemos. Da mesma maneira, a influência utilizada com Flávio Bolsonaro e com Ciro Nogueira para tentar aprovar aqui no Congresso Nacional um aumento da cobertura do Fundo Garantidor de 250 mil para 1 milhão de reais, tentativa que felizmente foi frustrada. E há também uma representação que nós apresentamos no Ministério Público Eleitoral pelo abuso de poder econômico, né? Você pegar 61 milhões de reais no ano eleitoral para fazer um filme que é uma clara promoção ao principal cabo eleitoral de um candidato à presidência da República, configura um indício muito forte de abuso de poder econômico. Então nós estamos ingressando com essas ações e assim, não é de hoje, né? Aliás, eu já fui até processado pela família Bolsonaro por dizer em plenário lá em 2019, né, que são corruptos, que são quadrilheiros, desde a época do rachadão ali do André Siciliano, que era presidente do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado do PT, e que foi o grande operador desse rachadão e que foi quando foi descoberto o esquema de Flávio Bolsonaro. Desde aquela época até hoje ele se envolvendo com escândalos maiores, que nós denunciamos esse desvio moral dele e que a direita jamais poderia ficar refém de uma pessoa que tem um rabo preso desse. A gente tem mais uma outra pergunta do Cássio Zema. Não ouço aqui, Cássio. E não está ouvindo? Perfeito? Agora sim. Perfeito, agora deputado. Sim. Boa tarde. O senhor é um notório opositor da família Bolsonaro e aqui em São Paulo o senhor tem sido apontado, então, como um pré-candidato ao governo. O senhor acaba de citar também a questão do FGC. Então, eu tenho, na verdade, duas questões para o senhor, deputado. Se o senhor acha que esse fato revelado hoje, ele aumenta a importância
da doação de R$2 milhões que Fabiano Zettel fez a campanha de Tarcísio de Freitas em 2022. E como é que os senhores deputados, e especialmente os do seu partido, encaram, porque muito se fala do projeto de Ciro Nogueira de elevação do FGC. Mas aí na Câmara havia um projeto igual de um deputado lá do Paraná, que hoje também é candidato a senador. Então eu gostaria de saber se esse projeto que passou pela Câmara também desperta no senhor alguma suspeita, projeto do deputado Felipe Barros. Não, primeiro, em relação a projetos, acho que todo mundo que tenha tentado, tenha agido para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor em meio ao escândalo do Banco Master, está sob suspeita, né? Eu não acredito em nenhuma razão republicana de alguém que tenha promovido um aumento dessa cobertura defendido em projeto ou mesmo em discurso, mesmo que não tenha dado a sua assinatura, endossar uma medida dessas de qualquer maneira, porque era a principal fraude utilizada e é uma fraude conhecida, né, no mercado financeiro. Ninguém era besta de achar que um CDB rendia tanto assim magicamente, que uma instituição financeira como o Itaú, o Santander, a XP, o BTG estava tão atrás assim nos seus rendimentos, nos seus produtos, e havia alguma receita milagrosa no Banco Master. Todo mundo sabia que era o esquema para você pagar os rendimentos de quem tinha entrado antes com os rendimentos de quem entrou depois e utilizando o fundo garantidor inclusive como propaganda, né? Que na minha avaliação isso nem deveria ser legal, né? Você permitido, lícito, você utilizar uma venda de CDB e falando que não, gente, mas tem a lei aqui que tem um fundo garantidor que segura as pontas. Isso para mim nem deveria ser lícito. Então, em relação a isso e no que depender de mim, né, nenhum projeto desses prospera aqui dentro do Congresso Nacional. E do segundo ponto, eu acho que sim, aumenta a importância assim da doação do Zettel para Tarcísio de Freitas, mesmo porque o Zettel doou para a campanha do Bolsonaro, doou para a campanha do Tarcísio. Tarcísio só é governador de São Paulo por causa do apoio, do endosso e da campanha de Jair Bolsonaro. Tarcísio sempre faz a questão de retomar e de reforçar a sua lealdade ao clã Bolsonaro, inclusive a Flávio Bolsonaro. E, aliás, eu estaria muito curioso, e até aproveito de estar com o veículo de imprensa aqui, para provocar de qual resposta o governador Tarcísio de Freitas daria caso questionado sobre o filme de Jair Bolsonaro ter recebido 61 milhões de reais de Daniel Vorcaro. Estou muito curioso para saber qual seria a resposta do governador em relação a isso, ou se ele vai ficar calado, se ele vai se omitir sobre o envolvimento do seu pré-candidato à presidência da República com o maior escândalo de corrupção da história do país. Agora uma outra pergunta do Alan Gani. Deputado Kim, boa tarde. O senhor está entrando aí com uma ação, né, de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. Agora, não é muito precipitado, porque houve a doação para o filme, mas ainda não há provas concretas, materiais, o senhor é do direito também, de que houve troca de favores ou de que houve desvio de recursos nessa doação. Não seria muito precipitado esse pedido justamente agora, o deputado? Não acho, primeiro, porque um processo de cassação no Conselho de Ética tem fase de produção de provas, né? Você não precisa ter as provas cabais, finais, como num julgamento final, como numa denúncia do Ministério Público, para você iniciar um processo de cassação na Câmara dos Deputados. Eu mesmo já fui objeto de vários aqui e na fase de produção de provas provei a minha inocência, provei que não tinha nada de errado nas condutas pelas quais eu fui representado. Então, primeiro que há essa fase de produção de provas. E segundo, você me desculpa, mas é indício suficiente para você iniciar um processo de cassação, você pedir para um banqueiro notoriamente corrupto, e eu até pergunto, né? Qual seria a reação dos bolsonaristas, qual seria o discurso dos bolsonaristas se descobrissem que a Odebrecht, né, um áudio do Lula pedindo para o Marcelo Odebrecht 61 milhões de reais para financiar o filme dele? Qual seria a reação? A óbvia reação de que aquilo é contrapartida de esquema de corrupção e estariam denunciando. Estão calados agora porque é com o Flávio, né? Ninguém é menino aqui de achar que, mais uma vez, Daniel Vorcaro, ele não era o dono de uma instituição de caridade. Daniel Vorcaro, ele era a cabeça do maior escândalo de corrupção da história do país.
Ele não fazia nada sem contrapartida. E isso é sabido até pela quebra de sigilo que eu tive acesso quando membro da CPMI do INSS. O envolvimento de Ciro Nogueira, aqui já amplamente conhecido nos bastidores, graças a Deus agora indo a público, do Flávio Bolsonaro, menos conhecido do que de Ciro, mas também conhecido por aqueles que estudam o escândalo do Banco Master, como é o meu caso. Então, assim, o pedido que ele faz, a solidariedade que ele dá, o nível de conhecimento que ele demonstra em relação a... E eu não sei se você chegou a ver as mensagens todas, mas o nível de detalhe que ele entra no esquema, o nível de detalhe que ele entra naquilo que estava sendo investigado, para mim, não deixa a menor dúvida de quem tem indício mais do que suficiente para iniciar um processo de cassação. A gente vai seguir acompanhando, repercutindo aqui, né, Cássio, toda essa discussão. A gente já volta com outras entrevistas, conversando com vários parlamentares, mas se tiver uma outra pergunta do estúdio, vale a gente só estar aqui reajustando a luz do equipamento, mas só para sentir a turbulência que está o Congresso nesta quarta-feira, viu? Bruno, tem sim um questionamento para o deputado Kim Kataguiri, primeiro, inclusive, quando a gente vai ajustando ali a luz para o deputado seguir conosco. Deputado, até já vou trazer informação, nossa repórter Júlia Firmino está acompanhando uma coletiva de imprensa do governador Tarcísio de Freitas aqui no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, onde aconteceu aquela tragédia, aquela explosão da tubulação de gás, e ele não comentou sobre esse episódio envolvendo as conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcar, ou seja, por enquanto, Tarcísio ainda não se manifestou em relação a essa ligação, a essa conversa, a essa proximidade. Ponto. Agora, deputado, eu quero te perguntar, porque por muitos dos parlamentares que eu conversei aqui pelo celular, muitos foram pegos de surpresa em relação a essa proximidade de Flávio com o Daniel Worcar, porque pelos áudios ficou claro que era uma relação próxima, porque chamou de meu irmão, de meu amigo. Também pegou o senhor de surpresa e pegou também os próprios parlamentares do PL que o senhor tem contato? Foi pelo menos como uma bomba aí no Congresso Nacional, deputado? Olha, eu acredito que para alguns colegas aqui, até alguns deputados do PL, isso tenha sido uma surpresa, mas acho que para outros não. Para mim, meu amigo, olha, não sei, envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcar, para mim é tão certo quanto que o sol vai nascer amanhã. Eu me surpreenderia se o sol não nascesse. Eu me surpreenderia se surgisse alguma prova de inocência e de não envolvimento do Flávio Bolsonaro com Daniel Worcar, porque isso aqui é amplamente sabido. Assim, as reuniões próximas, junto com Ciro Nogueira, junto com Flávio Bolsonaro, né, a advocacia administrativa e o tráfico de influência que o Flávio Bolsonaro promove dentro do Congresso Nacional em favor dos interesses de Daniel Worcar, isso aqui é sabido. Isso aqui, para quem acompanha processo legislativo, para quem acompanha as propostas que são apresentadas, as articulações políticas e para quem vê até questões públicas, assim, quem teve o mínimo de curiosidade de ir atrás de saber o porquê que houve doação milionária do Zettel para Jair Bolsonaro e para Tarcísio de Freitas, descobriria facilmente da intimidade da família Bolsonaro com Daniel Worcar. Então, assim, não é surpresa nenhuma para mim. Eu só fico feliz de isso agora estar escancarado, porque uma coisa é eu falando, mostrando uma dedução óbvia e lógica do envolvimento dele com isso. Outra coisa é a gente ter uma coisa tão escancarada quanto um áudio e a troca de mensagens interceptadas ali pela Polícia Federal. Fico feliz que as pessoas vejam a verdade, saibam da verdade, e eu repito, que elas tenham a noção de que a direita brasileira não pode ser refém de quem é criminoso ou de quem tem rabo preso com o criminoso, como foi o caso da demonstração que você acabou de me colocar, que não me surpreende em nada, do governador Tarcísio de Freitas. Ele não pode falar nada em relação... Ele jamais poderia agora, de cara limpa, como eu falaria, se acontecesse com qualquer um do Partido Missão, do meu grupo político, eu teria completa liberdade de falar, olha, tem que ser investigado, se estiver envolvido tem que estar preso, com a maior convicção e tranquilidade. Essa mesma liberdade Tarcísio de Freitas não tem, porque ele é absolutamente submisso à família Bolsonaro, independente do capital político da família Bolsonaro, para se manter governador. Então, assim, essa falta de independência deve ser muito triste de se ter, e graças a Deus eu nunca conheci esse sentimento de covardia com qual essas pessoas precisam lidar. A gente já tinha aqui, então, deputado, tanto o requerimento do Carlos Jordi para instalar uma CPMI do INSS, mas os aliados do governo
governo se rejeitam a assinar o requerimento do Carlos Jordi, alegando que esse requerimento é para investigar somente ministros do Supremo. A deputada Fernanda Melchiona também tem um requerimento para instalar uma CPMI. Agora, as chances da CPMI ser instalada com requerimento do governo e esse jogo virar sobre a oposição? Olha, eu acho o seguinte, não é só o governo Lula, obviamente, tem a intenção de proteger tanto o Lula, que recebeu o Vorcaro numa reunião secreta no Palácio do Planalto e tratou, quase que serviu cafezinho para ele, chamou o presidente do Banco Central, chamou o ministro de Minas e Energia, chamou o ministro da Casa Civil para receber o Vorcaro e é amplamente conhecido o envolvimento do PT da Bahia com o escândalo do Banco Master. Por outro lado, também teve o acordo de Flávio Bolsonaro com Davi Alcolumbre para que não fosse lida a CPMI do Banco Master na sessão da dosimetria. Esse foi um acordo amplamente conhecido, até divulgado pela imprensa. Então, Flávio Bolsonaro também anda de mãos dadas nos bastidores com o PT para que não tenha CPMI nenhuma. Agora essa decisão está nas mãos do ministro André Mendonça. Tanto o deputado Carlos Jordi como eu impetramos um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal exigindo o nosso direito líquido e certo de ter instalado uma CPMI, que é direito de minoria parlamentar, segundo a jurisprudência do próprio Supremo, e isso foi sorteado, distribuído, aliás, ali por conexão para o ministro André Mendonça, que vai tomar essa decisão. Se obriga o presidente Davi Alcolumbre a instalar essa CPMI ou se não obriga. Eu espero que o ministro André Mendonça aí seja imbuído de espírito público e faça a defesa da jurisprudência da própria corte da qual faz parte e conceda a segurança para que a gente instale essa comissão. Mas eu não posso deixar de falar sobre o acontecimento mais importante do dia, que foram os áudios do criminoso senador Flávio Bolsonaro, que já deveria ter sido preso lá atrás, quando era deputado estadual e participou do rachadão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que agora mostra sua amizade íntima com Daniel Vorcaro. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que do meu partido, o Partido Missão, nós não temos nenhum problema de pedir condenação e prisão, seja de Flávio Bolsonaro envolvido em escândalo de Banco Master, seja em gente do Palácio do Planalto do governo Lula envolvido em escândalo de Banco Master, seja ministro do Supremo envolvido em escândalo de Banco Master, que todos sejam presos. E reforçar, não dá para a direita brasileira ser refém de um bandido, de um criminoso que já deveria ter sido preso há muito tempo pelos seus crimes do passado, mas agora, senador da República, parece que deu um upgrade nos esquemas que tem participado e agora envolvido com o Banco Master. Sobre o pronunciamento patético do senador Flávio Bolsonaro, que disse que recebeu só dinheiro privado. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público. Gente, nenhum centavo que saia do bolso de Daniel Vorcaro é privado. 100% do patrimônio de Daniel Vorcaro é roubado. E ele vem falar, não, conheci em 2024, quando ninguém sabia que o Vorcaro era ladrão. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O áudio e a mensagem foi em 2025, pouco tempo antes do Vorcaro ser preso. Todo mundo, um dia antes, todo mundo já sabia que era bandido. Ainda mais ele que não é nenhum menino. E a gente sabe que não é menino faz tempo. Principalmente em relação aos seus antecedentes criminais. Então, presidente, uma desculpinha que não cola, É a mesma coisa que dizer que não. Gente, o sítio e o triplex foram dinheiro privado da Odebrecht. Não tem nada... Não, pelo amor de Deus. Uma desculpinha esfarrapada de quem não tem mais moral pra representar direita nenhuma.